Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu venho na madrugada deste dia 30 de maio de 2023 trazer uma rápida reflexão bíblica, cujo texto está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: Orai sem cessar. Oração é um dos temas que dificilmente você vai ouvir nos púlpitos da igreja dos tempos modernos. Oração é um dos temas que dificilmente você vai ouvir um seminarista abordando. Orações é um dos temas que dificilmente você vai ouvir nas redes sociais. Mas eu quero dizer que o cristão que tem as Sagradas Escrituras como regra de fé, ele sabe que existe a necessidade de orar. Se você como cristão não sente necessidade de orar, significa que você está mal com Deus. Significa que seu nível espiritual não está bom. Se você não sente vontade de orar, se você não sente vontade de ter período com Deus e acha difícil viver uma vida de oração, significa que o seu cristianismo é fraco. Porque a oração, ela é a prioridade na vida do cristão. Talvez você me pergunte, pastor, mas não é vigiar? A vigilância é fruto da oração. Só ora quem vigia. Se você como cristão não tem os seus momentos com Deus, você precisa ter. Se você como cristão nunca teve uma experiência com Deus, uma experiência pessoal, não é que alguém me disse, que alguém me contou, a experiência particular, você precisa ter. E somente através da oração você consegue. Porque é a única via que te conduz para perto de Deus. A oração, ela deve estar em primeiro lugar na vida do cristão, como já falei anteriormente. Repito, orai, orai, orai sem cessar. Aqui em Guapiaçu, na igreja, pela bondade de Deus, Deus tem nos colocado para presidir, nós temos 2 períodos de orações e temos consistido nestes horários. Começamos às 4 às 5 da manhã, depois mudamos para às 6 às 7 da manhã, e também nos dias de culto das 9 às 10 da noite, isto é, das 21 às 22 horas, e nos dias que não tem culto, das 19 às 20 horas. Mas esse é o momento que a gente se encontra no templo para orar. Mas o que Paulo está dizendo, está exortando, está orientando o cristão, não é só orar nesse momento. Você tem que orar onde você estiver. Ao deitar, ao levantar, no emprego, no colégio, na faculdade, na empresa, dentro do carro. Onde você estiver, você tem que orar. Não existe cristão que não ore. Se você se identifica como cristão e não ora, você precisa saber, você precisa experimentar, você precisa colocar em prática para você sentir o sabor, ter a experiência do que é viver uma vida de oração. Digo-lhe-vos, não é viver um período de oração, não é viver um momento de oração, é viver uma vida de oração. Viver uma vida de oração é quando você cumpre seus horários de orações metodicamente. É
ter tempo com Deus. Deus tem tantas coisas para nos mostrar, para nos revelar. Lembre-se, não existe graça sem conhecimento. Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento. Não existe graça sem conhecimento. Não existe cristão que não ore. E repito aqui as palavras de Paulo, orai sem cessar. E quero frisar, terminando o meu sermão, as palavras de Spurgeon. Orai, orai. Depois de orar e orar, ore um pouco mais. Depois de ter orado um pouco mais, continue orando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.